Olha só isso aqui, meus irmãos, presta atenção. Presta muita atenção no que esse médico falou. E entrou um paciente com um quadro de um AVC hemorrágico extenso, muito grave. E esse paciente, ele ficou em coma vários dias. Num coma tão profundo a ponto da gente questionar se o paciente já não estava num quadro de morte encefálica, que é morte. O coração bate, mas o cérebro já está morto e em breve todos os órgãos pararão de funcionar, né? E a gente conversou com a família sobre essa possibilidade de morte encefálica e se a família estava disposta a doar órgãos ou desligar os aparelhos. A esposa do paciente chegou para nós e falou assim: doutores, eu respeito muito os senhores, o conhecimento dos senhores, a ciência, mas eu queria falar para o senhor que eu não vou aceitar essa abertura de protocolo porque ele não vai morrer. Ele vai viver. Eu estava lá numa campanha de oração com meu pastor e a gente orando e Deus falou comigo numa profecia de que ele ia sair daqui do hospital andando. E obviamente o meu professor, que não tem nenhuma religião manifesta, né? Ele ficou com muita raiva e saiu para lá nervoso. Eu continuei conversando com ela, argumentando que o quadro dele era muito grave, que as chances para medicina e para ciência eram nenhuma, né? E que a gente abriria o protocolo e a gente iria conversando com ela. E ela falou assim: os senhores podem fazer o que os senhores quiserem, porque vai acontecer. Que Deus falou que vai acontecer. E aí eu também, cético, saí para... Seria um milagre incontestável se isso acontecesse, né? E a gente abriu o protocolo de morte encefálica e nos exames, a gente faz um dos exames, é o eletroencefalograma, que ele tem que mostrar que o cérebro não tem nenhuma atividade. E toda vez que a gente fazia o exame, o cérebro dele demonstrava alguma atividade muito pequena, mas nunca dava pra gente fechar o protocolo. E assim foram vários dias a gente mantendo ele vivo e tentando fazer o protocolo e nunca dava certo porque sempre o cérebro dele dava alguma atividade, mesmo que discreta. E Aí tem aquela música assim, ó. É a mão de Deus segurando a tua mão. A lei é bem clara que qualquer atividade cerebral a gente não pode atestar o diagnóstico, né? E todo dia ela ia lá e orava pro marido. E teve um dia que ela foi com o pastor da igreja dela e alguns irmãos da igreja e pediu para entrar. A gente deixou entrar, eles começaram a orar, começaram até a orar em um tom mais alto e o médico preceptor lá falou: gente, esse povo tá gritando aqui, eles estão achando que aqui é uma igreja. Aí eu falei com ele, falei, deixa eles orarem lá, não tô incomodando ninguém tá aqui achando ruim, deixa eles lá manifestarem a fé deles, né? E eu fiquei olhando assim, quero ver se isso vai acontecer mesmo, né? De forma bem cética mesmo, sabe? E ela orava e aí a gente dava sempre a mesma notícia para ela, que não tinha reversão, o quadro, e ela: não, eu respeito os senhores, mas ele vai viver. Um belo dia eu chego lá para examinar esse paciente e esse paciente ele abriu os olhos e tinha vários dias que ele não tinha nenhum reflexo, nem a dor ele tinha. E ele abriu os olhos e aí eu chamei o preceptor, falei assim: o paciente abriu o olho. E ele falou assim: você tá maluco, né? Como é que abriu o olho? Ele tem vários dias que ele tá em coma, então ele abriu os olhos. Aí ele foi lá e viu e realmente ele estava de olhos abertos. E todo mundo ficou muito espantado com isso. A esposa veio visitar no dia e falou assim: tá vendo, doutor? Falei que ele vai sair daqui andando do hospital. E aí foi passando os dias e assim, abriu o olho, mexeu um braço, respondeu o estímulo doloroso e ele ia melhorar. Até um dia que ele estava consciente já. Não falava, mas interagia com a gente e ele recebeu alta para a enfermaria para fazer uma reabilitação porque ele milagrosamente acordou. E ele foi mudando e fazendo a reabilitação e todo dia eu ia lá na enfermaria, ia vendo e ela: viu, doutor, falei que ele estava melhorando, e todo dia ele melhorava um pouquinho de cada vez, até o dia que ele voltou a falar, voltou a conversar, voltou a comer. O pessoal da igreja ia visitar ele e ele teve alta do hospital andando. Meu Deus do céu, gente, eu amo quando vocês me marcam para trazer esses testemunhos aqui, me marcaram demais nesse vídeo, meu Deus do céu.
Meu coração, sabe, fica impactado. Meu Deus, eu não consigo nem me expressar. Meu Deus. Gente, que coisa linda, né? O poder que a oração tem, porque com certeza teve muitas pessoas orando por esse homem, né? Principalmente a esposa dele. Eu sempre falo isso com vocês, o poder da oração. Gente, dê crédito à oração, por favor. Não deixe isso passar batido na tua vida. A oração, ela tem um poder tremendo, tremendo, meus irmãos. Ela move montanhas, ela trabalha em prol ao seu favor, ela trabalha. Ah, mas irmão Sherman, Deus não quer fazer, por que ele não faz sem oração? Eu sempre falo isso aqui, irmãos. Deus, ele é cavaleiro, ele não é igual o inimigo que sai arrombando, sai pulando janela, não, Deus é cavaleiro. É por isso que ele está à porta e bate. Se você abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai entrar e cear com você e você com ele. Não é eis que estou à porta e saio abrindo, eis que estou à porta e de repente você não abre ou pula a janela. Não é, é eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai entrar e vai cear com você e você com ele. Coisa linda, meus irmãos. Meu Deus, que testemunho maravilhoso. Isso aqui, vindo de um médico, inclusive, só prova o quão Deus é real, o quão milagre existe. Ah, mas médicos também erram, irmão. Não nessa proporção. O médico pode errar uma coisinha ali, outra aqui. Não nessas proporções, tá? Isso aqui é a mão de Deus, meu irmão. Sai pra lá, incrédulo. Isso aqui é a mão de Deus. Meu Deus do céu. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, muito obrigado por ter marcado esse vídeo. Nossa, o coração fica quentinho. Tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia.